Olá, meus amados, graça e paz, que alegria poder falar com vocês. É um prazer poder entrar na sua casa e compartilhar uma palavra. Meu abraço ao meu amigo pastor José Maia e a todos os irmãos que fazem a igreja aos seus cuidados. Eu sou o pastor Adriano Menezes e há alguns dias há palavras que têm ardido ao meu coração. Essas palavras eu tenho transformado em mensagens para a minha congregação e para tantos outros que o Senhor me permite falar. E eu quero compartilhar algo com você. Eu quero falar sobre esse assunto mais comentado nesses últimos dias, que é a pandemia que assolou todo mundo. Por conta desse momento, as pessoas estão a se perguntar o que é isso. E algumas respostas começam a ser dadas. E entre elas a resposta de ser o juízo final, ser a volta de Jesus, ser a última hora. E é sobre essa perspectiva que eu quero conversar com você. Já que todos estão afirmando, por que não dizer muitos estão afirmando que é a última hora, o que isso de fato significa? Para compreender esse assunto, eu preciso convidá-lo a dar uma passagem nas Sagradas Escrituras. Vem comigo numa viagem e ver o que ela diz a nós. Meu olhar começa em João no capítulo 11, quando o mestre, sendo convidado a voltar à cidade, à aldeia de Betânia, onde Lázaro acabara de morrer, ele dirige aos seus discípulos e diz: vamos. Eles interpelam dizendo: como, mestre? E sua resposta começa sendo uma orientação sobre essa última hora. Sabe o que ele diz? Ele fala: um dia não tem 12 horas? Por que Jesus fala assim? Porque segundo os judeus, o dia era contado naquele tempo do nascer do sol ao pôr do sol. Logo, a primeira hora, ou hora 1, contava-se às 6 da manhã, e a última hora, ou 12ª hora, às 6 horas da tarde, quando o sol declinava. E Jesus prossegue dizendo: não são 12 a hora do dia? Trabalhemos enquanto é dia, porque vem a noite em que ninguém pode trabalhar. Olhando por esse ponto, Jesus ainda diz que o dia é o momento do trabalho, já a noite é o momento em que nada se pode fazer. Esse momento é chamado mais tarde de eternidade. Por isso que ele sempre usa a noite, a figura da noite, para falar sobre a sua volta, para falar sobre o juízo. Ele fala de um ladrão que vem à meia-noite, ele fala de um homem que vem tarde da noite, ou seja, a noite remete à eternidade, como o dia remete às coisas terrenas. E é sobre essa proposta que ele vai contar uma parábola que se passa somente no livro de Mateus. Somente Mateus vai narrar isso no capítulo 20. Sabe o que ele conta? Ele fala de um homem que sai à procura de trabalhadores para a sua vinha. É importante ler a Bíblia e observar os detalhes do texto. E está dizendo que ele sai à procura de trabalhadores para a sua vinha. Na Bíblia, vinha sempre remete à ideia de povo. É só lembrar que Israel é chamado de minha vinha particular, diz o Senhor. Jesus se apresenta como a videira verdadeira, meu Pai, o viticultor, e os ramos ligados na videira verdadeira. Então, Israel e a igreja é a vinha de Deus. E ele sai agora à procura de trabalhadores para o seu reino. E ele, na primeira hora, já chama seus trabalhadores. Por que logo na primeira hora? Porque assim funcionava naqueles dias. Os trabalhadores vinham para as praças, para os lugares de aglomeração, esperando que algum dono de campo chamasse-os para trabalhar. E eles iam na sua primeira hora. E Jesus vai contando essa história, dizendo: ele saiu atrás de trabalhadores. Porém, o capítulo 20 vai prosseguir dando-nos detalhes preciosos para compreendermos o que é a última hora. Veja o que diz o capítulo 20. Logo, no versículo de número 3, diz que ele voltou à terceira hora e achou algumas pessoas paradas e as convidou para trabalharem. Depois ele retorna de novo. No versículo 5 diz que ele voltou à hora sexta e fez novamente a mesma coisa à hora nona. E cada vez que vinha, chamava alguém para ir ao campo, ir à sua vinha trabalhar. Ele agora, na hora nona, encontra novas pessoas, manda para o campo, até que ele vem na última hora. Faltando 1 hora para acabar o dia, entre as 5 às 6 da tarde, ou 11ª hora, 1/10 até a última hora, ele volta e chama outras pessoas. E esses trabalhadores da última hora vão e trabalham.
Quando Jesus fala isso, ele encerra dizendo que na última hora, no fim do dia, ele voltou para prestar conta. Ora, se você entender que o capítulo 19 inicia falando sobre salvação, o capítulo 20 também continua sobre isso. Por quê? É no capítulo 19 que temos a história de um jovem rico que pergunta: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus vai falar o que é necessário e encerra dizendo: os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Tal como encerra o capítulo 19, encerra a parábola no capítulo 20. Então o capítulo 20 continua falando sobre salvação. E se o reino de Deus é semelhante a isso, então precisamos entender o que significa. Sabe, no livro de Jeremias, no capítulo 44, Deus se apresenta como o dono da vinha procurando trabalhadores. E que hora fez isso? O versículo 4 diz que pela madrugada ele enviou os seus profetas. Isso me faz entender que os trabalhadores da primeira hora eram os profetas. Os homens que vieram antes de nós e se tornaram mensageiros do reino. Eles saíram proclamando, dizendo: arrependam-se, voltem, tornem seus corações para Deus, cheguem-se a Ele. Esses eram os trabalhadores da primeira hora. Às 3 horas, a hora em que ele chama mais pessoas, é a mesma expressão utilizada mais adiante, quando os discípulos, cheios do Espírito Santo, levantam-se em Atos no capítulo 2, e com a voz erguida, Pedro diz: varões, nós não estamos embriagados, sendo essa a 3ª hora do dia. A manifestação em Atos 2 marca o chamado para o segundo grupo, porque se os primeiros trabalhadores eram os profetas, o segundo grupo eram os apóstolos. Veja que em Atos 2, a igreja, os apóstolos, cheios do Espírito, se expandem pelo mundo proclamando o Evangelho. Lucas 16, Jesus vai dizer que os profetas vigoraram até João Batista, os trabalhadores das primeiras horas. A 3ª hora, agora é a era apostólica, a era dos apóstolos que vieram e fizeram tantas coisas fascinantes. Mas, na hora 6ª, ele está de volta à procura de trabalhos. E essa mesma hora foi a hora em que ele encontra a samaritana em João, no capítulo 4. No capítulo 4, ele está frente a uma mulher samaritana. E se você não sabe, os samaritanos são judeus considerados imundos, rejeitados por conta dos seus pecados, por conta da sua estrangeirice, vamos usar assim. E a samaritana, às 6 horas da tarde, às 6 horas, que é o meio-dia, se encontra com o mestre. O mestre alcança seu coração e quando ela descobre que o mestre é o Messias, que Jesus era o Cristo enviado de Deus, ela sai e se torna a primeira evangelista no mundo samaritano, indo e pregando para eles. Sabe que horas? Na hora 6ª. Isso remete à lembrança de Atos 1:8. E vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria. E a última expressão, confins da terra. Esses confins da terra é exatamente a hora 9. A hora 9, por sinal, se revela em Atos no capítulo 10, quando Cornélio, um homem temente a Deus, romano, gentil, pagão, se volta para Deus e o Senhor vem até ele na hora 9 e fala o que ele precisa fazer, de modo que a salvação chegou na sua casa na hora 9. A hora 9 é a hora do mundo gentil, é a hora do mundo pagão. Então, compreenda que a parábola de Mateus 20 é uma descrição do que vem acontecendo no longo dos dias. Se a noite remete à eternidade e o dia à terra, ao trabalho, então nas primeiras horas era profética. No segundo chamado, era apostólica. No 3º chamado, o mundo dos samaritanos, os judeus, os povos que eram considerados imundos. No 4º trabalho, o mundo gentil. O mundo está ouvindo a palavra. Mas Mateus 20 encerra dizendo que na última hora se chamou outro trabalhador para estar na sua seara. E você talvez pergunta, quem são os trabalhadores da última hora? João nos dá uma orientação sobre quem são, quando escreve na sua primeira epístola, no capítulo 2, no versículo 18, dizendo, filhinhos. Ele está se dirigindo à igreja e diz, filhinhos, já é a última hora. E por que ele está dizendo isso? Ele descreve
que a última hora seria conhecida pela manifestação do anticristo. Então, eu me dirijo com muita propriedade para dizer a você, essa é a última hora. Porque nunca um cenário foi tão propício para a manifestação do anticristo. Como assim, pastor? O cenário de caos, pandemia assolando nações, economias em crise, um desespero, um colapso social e depois um colapso na alma das pessoas. Aflitas e amarguradas, elas procurarão por salvação. O Salvador vai aparecer. E as pessoas desesperadas se agarrarão ao primeiro que trouxer a solução para o mundo de pernas para o ar. Esse é o cenário para a aparição do falso Cristo, daquele que, em nome de Deus, levará tantos à perdição. Então João diz, essa é a última hora. Essa é a última hora. A hora da aparição do anticristo. Nunca se foi tão visível isso como nos dias atuais. E quando se fala disso, eu me lembro do que se está escrito em Gênesis no capítulo 3, porque era nessa hora, na última hora, que o Filho de Deus vinha ao encontro dos homens. A Bíblia descreve dizendo que no virar do dia, na viração do dia, Deus vinha até o encontro de Adão. E Deus visitava Adão. Era um encontro entre Deus e o seu povo. Essa era a hora em que eles se encontravam e assim se relacionavam Criador e criatura. Mas, numa dessas últimas horas, acontece um fato um tanto merecedor da atenção. Em um dia, Adão e Eva pecaram. E quando Deus veio ao seu encontro, porque a última hora é a hora do encontro de Deus com o seu povo, Adão estava atrás de uma árvore. Adão estava escondido atrás das folhas de uma árvore. Folhas representam religiosidade. É só lembrar da figueira que tinha folhas e não frutos, remetendo a um povo que não produz frutos de justiça, somente folhas da religiosidade. Assim está o cenário atual. O rei está vindo, o Senhor está vindo na última hora encontrar-se com os seus. E o que ele encontra? Ele encontra pessoas escondidas na folha da religiosidade. Estamos em um mundo que apresenta palavras dizendo no nome de Deus. Temos a pregação do Evangelho em todos os lugares. Temos veículos anunciando Deus, mas mesmo assim, com o nome de Deus sendo anunciado em nossa nação, em nosso país, no nosso planeta, as pessoas ainda estão vazias da sua relação com Deus. Nos tornamos uma igreja cheia de dogmas, de rituais, nos tornamos um corpo que anda, nome de vivo, mas está morto. Morto na sua expressão com Deus, uma aparente piedade, vazia de profundidade. Essa é a realidade de Adão escondido atrás da árvore, tal qual eu e você nos dias atuais. Há muita religião e pouca comunhão. Há muita religiosidade e pouca espiritualidade. Conhecemos tudo que a igreja ensina, mas não conhecemos o Deus das Escrituras. E por essa razão, o rei está vindo. E o que ele encontra? Um povo vazio. Um povo de coração vazio e mente cheia. Isso não acabaria bem. Por essa razão, é preciso entender o que ele faz com Adão, que está escondido atrás da árvore. Ele o tira de lá. Um animal é morto. E nos versículos 21 diz que a vestimenta do animal cobre a vergonha de Adão. A vestimenta ensanguentada de um animal. Isso me lembra do que Apocalipse descreve dizendo, ele é o Cordeiro de Deus morto desde a fundação do mundo. É nesse dia que o Cordeiro, ilustrado nesse episódio, é morto. E as vestes, a pele ensanguentada cobre a vergonha e a nudez. Isso me enche de alegria para dizer, igreja, por mais que estejamos vazios, por mais que estejamos assim, Cristo, o sangue de Cristo, o sacrifício de Cristo é a nossa esperança. E só há uma coisa a se fazer, permitir-se se cobrir com este sangue. É por isso que a expressão bíblica diz, bem-aventurado os que lavaram seu sangue suas vestes no sangue do Cordeiro, para que possam ter direito à cidade pelas portas. Lave sua vida no sangue de Jesus. E sabe como isso funciona?
arrependimento. A última hora é a hora do encontro e nós só podemos estar de um lado das duas faces, dos que se escondem ou dos que admitem, dos que escondem seus erros ou dos que confessam seus erros, dos que ficam atrás de pedestais do orgulho ou dos que se admitem dizendo: pequei contra ti. Volte-se para Deus. Esse é o último chamado. É hora de se voltar para Deus. É hora de colocar seu coração outra vez aos pés da cruz. Então, esse é o tempo. Esse é o tempo de outra vez retornarmos para o lugar de onde não devíamos ter saído. Porque, filhinhos, essa já é a última hora. O dono da vinha está vindo para prestar conta com cada um dos seus trabalhadores. O que você tem a apresentar a ele? Que Deus nos ajude. Eu sou o pastor Adriano Menezes e essa é uma palavra de Deus para o seu coração. Fique em paz.